Cheque. Compartilhar. Tá todo mundo me vendo? Tá vendo aí? Compartilhou, Vitor? Compartilhou? Sim, eu estou vendo. Uhum. Tá? Compartilhou? Sim, sim. Então, primeiro, no meu tema de hoje, tem um pouquinho falando da caridade. Mas o Vitor falou bastante coisa na outra aula, né? E eu vou Sempre tem trazer. mais. É? Sempre tem mais. Eu só trouxe um complementozinho para a gente poder entrar na aula mesmo, né? Então, já coloquei a caridade logo no começo. Eu trouxe um vídeo bem bonito para vocês, para que vocês possam entender a essência da caridade. Na verdade, é a essência do amor ao próximo. E quando a gente se aproxima desse fazer com amor, é muito bonito. Daí, eu não podia deixar de trazer um vídeo muito lindo, que eu quero que vocês escutem logo no começo, que eu acho que vocês vão entender, vão entrar nessa essência da caridade, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Então, eu vou colocar. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso, jamais é descortês, nunca interesseiro. De volta, querido, o amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta nesse mundo. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências têm o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto, conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei, como sou por ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor.
Então, vamos começar lá. Espera só um pouquinho de passar aqui. Vocês conseguiram ver o vídeo, acharam bonito? Emocionante, né? Ele vem falar do amor, ele vem falar desse amor que vem através da caridade. E ele coloca que a fé, a esperança, a caridade, mas ela feita através desse amor, é a mais excelente. Então, para que a gente possa realizar a caridade, a gente tem que fazer isso com amor. E ele vai vindo com o tempo, ele vai brotando no nosso coração. É algo que aos poucos a gente vai adquirindo, a gente vai sentindo prazer em ajudar o outro. E aí, eu trouxe para vocês uma questão que está no livro do Leon Denis, do volume 2. Giovana, o Giovana, slide não posso tá te mudando. interromper um pouquinho? Oi? Para mim não passou o vídeo. Ninguém ouviu o vídeo? Só ficou Ouvi sim, o mas áudio. Eu os escutei algumas slides não partes estão do passando. vídeo. Sério? Eu mando para vocês depois, então, mas vocês não ouviram nada do vídeo? Ah, não, Eu dá ouvi pra ouvir. tudo, Algumas mas partes estava melhores que bem o resto. truncada a voz. Oi? Bem truncada, assim. A voz Nossa, estava pra bem mim- truncada. Pra gente, para mim ficou tão perfeitinha. No Então, Não. Giovana, o que eu acho que aconteceu? Quando você passou, ficou sem áudio para a gente, mas pelo seu microfone a gente escutava. Só que aí variava muito. Pra Isso, mim, e não no passava vídeo, a imagem. estão achando que Pra o mim, não. microfone devia É. estar mudo. Eu vou confirmar você. Confirma coisa. Peraí, eu vou fazer o seguinte, ó. Só que os seus slides não estão passando. Ele tá, aquele negócio que dá que trava a tela. Ficou parado. Só teve áudio, não teve a imagem do vídeo. Foi só Tenta o áudio. compartilhar de novo. Compartilhar de novo? O slide inteiro. Ó, eu vou passar um pedaço, vocês verem como que tá, Uhum. para vocês observarem. Se tiver algum problema, aí já para na hora que eu pauso aqui. Eu vou Tá. fechar o meu áudio. Ficou sem áudio mesmo. Agora tem o vídeo, mas não tem áudio. Acho que é melhor você passar depois para a gente. Eu então. passo para vocês Que aí dá para ver direito. esse vídeo do YouTube. Eu passo para vocês. É uma pena, é tão bonito. Eu passo para vocês no grupo mesmo, para vocês assistirem, porque é muito lindo. É uma carta São Paulo. E ele vem falar justamente da caridade, né? Mas o áudio, vocês conseguiram ouvir? Ouvi. Mas eu vou Eu não mandar ouvi novamente, bem. é muito bonito, vale a pena vocês ouvirem. É uma pena que não deu certo, que estranho, né? Será que é a internet, Vitor? Não, é coisa do Zoom mesmo. Às vezes a compartilhação de vídeo fica bem difícil nela. É? Uhum. Pode ser. Que nem aquele meu outro que deu problema. Aquele convite foi justamente um que eu apresentei no grupo do curso de educadores, mas não rodou aqui. Então, Entendi. é o Zoom. Entendi. Então, vamos falar um pouquinho da caridade, né? No texto, na Carta São Paulo, ele vem falar da caridade. Vocês estão me ouvindo bem, né? Você sim. Vou Sim. pedir para alguém fechar, que está com o áudio aberto, para fechar o áudio. A Fátima. Fecha seu... eu acho, isso mesmo. Então, ele vem falar das 3 coisas. Não está passando aqui meu... Eita, pronto. Os 3 princípios que nós temos, que é a fé, a esperança e a caridade. Está passando o slide? Vocês estão lendo? Então tá bem. A mais excelente é a caridade, porque é ela que vai impulsionar
o ser humano para uma melhora. É através da caridade que nós vamos lapidar o nosso espírito. Então, essa mensagem, essa carta que é deixada, ela é muito bonita, porque ela nos remete ao amor ao próximo. Então, depois vocês ouçam, porque ela é muito bonita. E eu não podia deixar de falar de Chico, é claro, né? Que foi o nosso ponto de luz no nosso planeta, que veio trazer tantos ensinamentos, que veio demonstrar como Jesus a verdadeira caridade. E aí, Leon Denis, ele vem falar, você está passando, né? Se tiver algum problema, a gente me fala, porque senão eu vou seguindo e eu não acho que está tudo bem, tá? Tá tudo bem, Vitor? Está passando, por enquanto. Ah, então tá bem. A caridade, Leon Denis, ele vem falar, tem uma pergunta que é feita através do livro Instruções 2, o volume 2 dele, e ele faz uma pergunta para os espíritos, né? Como entender Jesus em relação aos sofredores na visão de amor aos que sofrem? As curas, os sofrimentos, a humanidade, enfim, na sua exemplificação, no seu ensino. E os espíritos, eles vêm dizer para a gente, é difícil para vocês passar a ideia de espíritos superiores, é difícil para vocês passar a ideia dos espíritos superiores. Para ser mais preciso, eu diria que os espíritos superiores vão fazer sempre de tudo que puderem em benefício dos espíritos inferiores. E aí ele vem explicar por quê. Por quê? Porque eles não serão felizes com a retaguarda carregada de sofrimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, na sua essência, olhou para todos os sofredores. E aí, tem uma coisa que é muito interessante para a gente entender o sofrimento do outro. Se a gente pegar o exemplo de uma mãe, por que eu pego o exemplo da mãe? Porque é uma dor muito grande tudo que acontece com o filho. A ligação entre esse elo, ela é muito forte. Então, vamos dizer que uma mãe, ela já evoluiu muito. Como a mãe de André Luiz evoluiu? Ela já era um espírito superior. Ela já estava não era um espírito elevadíssimo, mas ela já estava a caminho, né, de uma esfera mais superior. Então, ela conseguiu ter paz em deixar o seu filho, André Luiz, ali nas trevas. Agora, vamos imaginar da seguinte maneira: se de repente não houvesse nenhuma possibilidade dessa mãe, eu digo a mãe de André Luiz, estar por perto, tentando ajudar o seu filho, ela seria feliz? Mesmo com tudo que ela teria alcançado, de mérito, de benevolência, de amor, de indulgência, ela seria feliz? Como ficariam os outros? Então, é exatamente o que Leon Denis quis dizer nessa frase, porque eles não serão felizes com a retaguarda carregada de sofrimentos. Então, é para que a gente entenda que os espíritos superiores, eles vão fazer sempre tudo para nos ajudar. Tudo. Mas a gente tem que entender que essa ajuda não é o que a gente quer, e sim o que a gente precisa. Isso tem que ficar bem claro para a gente entender
essa questão dessa ajuda. Tudo que tiver o alcance da espiritualidade, eles vão fazer para ajudar. Ficou claro? Agora, a gente precisa também pensar que quando a gente faz a caridade, a gente espera que a espiritualidade reconheça de alguma maneira as nossas ações. Só que é o nosso dever. Então, a gente não pode esperar isso. O reconhecimento das nossas ações serão para nosso benefício, para que cada vez mais possamos alçar grandes voos, se iluminar. É para isso que serve a caridade. É para nós. É claro que a gente vai estar ajudando o outro. Com certeza ele vai estar se beneficiando de tudo isso. E aí, agora que a gente encerrou esse capítulo da caridade, que eu só quis dar uma pinceladinha mesmo, porque o Vitor já tinha trago assim, bastante coisa, eu vou falar um pouquinho de Jesus para entrar no Consolador. Porque é através de Jesus, dos seus ensinamentos, que o Consolador prometido, ele vem trazer todo o fundamento necessário que precisamos para a nossa doutrina. Então, Jesus, ele fala: vinde a mim todos os que estão fadigados, e eu os aliviarei. São os que sofrem, são os que buscam a grande compreensão, são aqueles que querem melhorar. Jesus, o refúgio, trouxe a palavra, que nos orienta, que nos ensina, que nos conduz, palavras que nos dão um rumo certo para a nossa vida. Jesus, ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que isso vem dizer? O que isso quer dizer? Da imortalidade da alma, da continuidade, para que possamos não só restabelecer a nossa moral através dos seus ensinamentos e das oportunidades que ele nos dá para que possamos resgatar os nossos débitos, mas também para que possamos cada vez mais alcançar a luz. Jesus, ele nos diz que no momento que nós somos criados, nós somos criados, mas não tem um fim. Ou seja, não existe um fim. Por isso que é aqui, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós não temos fim. Agora nós estamos aqui. Se evoluirmos, vamos para um planeta melhor. E assim por diante. A nossa evolução, ela nunca para. Jesus, o nosso modelo e guia. Modelo para copiar, para que possamos copiar, né? Em ações, e guia para seguir, para que possamos segui-lo como exemplo. É fácil? Claro que não, né? Se um carro der uma fechada na gente, a gente já meio que se desequilibra. Mas a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para ir se melhorando. Uma hora você abre menos o vidro do carro, você xinga menos, vai ficar menos brava, e assim por diante, a gente vai se melhorando. Os nossos defeitos, nós vamos percebendo à medida que vamos estudando, e aí a gente vai se moldando
A gente vai se modificando, já não vai combinando as atitudes com o nosso conhecimento moral. E nós vamos nos movendo para essa mudança. Os discípulos perguntam para Jesus, por que ele fala em parábolas? E Jesus responde, porque ouvindo não escutam e vendo não enxergam. Então, na época, ele falava por parábolas, eles entendiam, estava tudo certo, as parábolas eram histórias. Mas, com o tempo, essas coisas vão evoluindo. Então, para aquela época, ok. E aí, Jesus vem dizer que chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Ou seja, ia chegar esse momento em que ele não iria mais falar através de parábolas. E que momento seria esse? Esse momento, na verdade, ele vai acontecer quando existe uma certa maturidade, quando a humanidade já consegue compreender melhor os ensinamentos de Jesus. E aí, no primeiro capítulo de Kardec, para iniciar um pouquinho do Consolador, ele é dividido em 5 partes. Ele vai falar das ações comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas dentro das religiões. E todas essas questões, até a 4ª, ela é questionável. Mas a única que não é questionável é o ensinamento moral. Esse do Cristo não é questionável. Ninguém questiona. Dúvidas? Dúvidas? Perguntas? Tá tudo bem? Eu posso fazer um questionário bem caprichado? Então, vamos lá. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não os podem suportar agora. Ou seja, Jesus está falando que ele ainda tem muito a dizer, mas que naquela época as pessoas não suportariam saber das verdades e que tudo teria o momento certo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, a quem o mundo não o vê e nem conhece. Ali, ele já vai dando uma pista desse Consolador. Porque é uma verdade que ninguém vê e ainda não conhece para aquela época. Mas ali ele já vai começando a descortinar esse entendimento. E a maturidade foi aquilo que eu falei. Aqui é só para dar uma, né? Foi aquilo que eu falei. Que eles não tinham, na época, aquela maturidade para poder entender tudo que o Cristo queria passar, pudesse passar. Não é? Eles não tinham entendimento para as verdades. E aí, para entender de maneira clara e objetiva, ele vem lembrar as palavras de Jesus e entender o que ele queria dizer através da parábola. Ou seja, o Consolador, ele vem lembrar de uma maneira bem clara e objetiva
tudo o que Jesus queria dizer através das parábolas. Ok? E aí, deixa eu só colocar aqui mudar aqui um pouquinho essa grade, porque ela vai me atrapalhar. Oh, meu pai, peraí. Só um pouquinho, tá, pessoal? Paciência aí comigo. É que o pessoal não consegue ver, mas quando a gente está dando a... Ela Os atrapalha. alunos ficam bem na frente do slide. Agora acho que ficou bom. Que ouçam os que têm ouvido para ouvir. E o Espiritismo vem trazer o quê? O entendimento. Tá bem? Então, agora, a gente começa a entrar nesse Consolador. Bom, ele dá a primeira pista aqui. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. E ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco, para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, esse para sempre, por que eu coloquei de amarelinho? Porque se a gente tiver uma ideia da perenidade, se a gente pensar que ninguém vive para sempre. As pessoas morrem, nasce, renasce, vai e volta. Então, aqui, quando ele está falando para sempre, ele não está dando a ideia de uma pessoa, e sim de uma doutrina. Então, a palavra-chave desse texto já nos dá uma ideia de que esse para sempre não era uma pessoa que voltaria. Não seria ele. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E se eu for, eu enviarei a vocês. Então, se ele for, ele envia o Consolador para a gente. E se ele fica, ele não teria como enviar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos enviará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vem dizer que o Consolador vai fazer com que possamos sempre lembrar de tudo que ele diz. E aí, eu peguei uma questão no Livro dos Espíritos, bem na hora que eu já estava aqui. Eu lembrei da questão e não coloquei no texto. Mas vou lembrar que vou falar para vocês que, inclusive, tem até a ver com a questão da caridade. Mas tudo que a doutrina espírita fala, vem lembrar os ensinamentos do Cristo. Por mais que ela tenha um arcabouço científico, um viés filosófico, ela sempre faz lembrar o Cristo. Ela nunca foge, ela nunca se separa do Cristo. Qual é o verdadeiro sentido da caridade, tal como Jesus entendia? Vocês perceberam a pergunta? Kardec vem perguntar aos espíritos qual é o sentido da caridade, tal como Jesus entendia. E aí, ele vem dizer assim, deixa eu deixar esse pedacinho aqui. Indulgência para as imperfeições alheias, benevolência
para com todos e perdão. Então, a todo momento, Jesus é lembrado dentro da doutrina espírita. E aí, ele vem falar de uma outra pista, que é o testemunho. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. O que significa isso? Testificará. Ele vai dar o testemunho de Jesus. Então, aonde que a gente pode encontrar o testemunho de Jesus dentro da doutrina espírita? Através da caridade, através da amorosidade, do amor ao próximo, da benevolência. Então, Jesus vem trazer tudo isso para a gente. E a doutrina espírita, ela vem testificar tudo que Jesus nos trouxe, através das parábolas, amar ao próximo sobre todas as coisas. E por aí vai. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Quando ele fala o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, ele fala no sentido de mostrar o caminho para que possamos seguir através, em rumo à nossa evolução. Rumo à nossa evolução. Aí, o Consolador, ele vem trazer no túmulo dele, Kardec deixa uma mensagem muito bonita. Não foi os espíritos que escreveram, mas estava lá no seu túmulo, tá? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Quando a gente fala progredir sempre, vocês vão sempre entender que o Espiritismo, ele está sempre lado a lado com a evolução. Ele vai estar sempre do lado da ciência. Então, nunca, jamais, vocês vão entender o Espiritismo como algo que parou aqui e ficou. Ele vai estar sempre evoluindo, através dos tempos, no entendimento dos seres humanos, na forma de pensar, de entender o próximo de outras vertentes, entendendo como a evolução de cada um se dá. E sempre respeitando, né? É claro, sempre respeitando. E ele vem, e aí, o Consolador, que vem através do Espiritismo, ele vem trazer também a anunciação. O que isso quer dizer? Ele anuncia o que há de vir. A questão 1019 do Livro dos Espíritos, quando diz que o bem reinará a terra, quando virá essa fase? O amor e a justiça, anunciando o fim de provas e expiações para um mundo de regeneração. E ele vem falar da progressão dos mundos, ou seja, depois que tudo isso passar, que a gente passar para um novo estágio, não existe esse fim dos tempos, todo mundo fala. O que existe? É um fim
na verdade, é o final de um ciclo que se encerra, de provas e de expiações. Nós ainda estamos passando por isso. E ainda vão ter muitas provas e expiações. E aí ele vem anunciar. O que ele vem anunciar? A progressão dos mundos, a fase da regeneração e a transformação do nosso planeta também. Porque quando ele sai de um planeta de prova e expiações e ele vai para uma fase de regeneração, ele evoluiu. E assim por diante, a progressão dos mundos. Então, se a gente for parar para pensar, ó, eu só vou voltar um pouquinho. Perenidade, vive para sempre. Não é uma pessoa. Se a gente pensar que na lembrança que o Evangelho vem trazer para a gente, sempre lembrança de Cristo, testificará, dará o seu testemunho, e ele vem guiar, e ele vem anunciar. E essa anunciação, ela se dá para o final de provas, de um período de provas e expiações para a regeneração. E ele vem glorificar. O que isso significa? Sempre, sempre, no Evangelho, ele vem glorificar Jesus como nosso governador, que nos guia, que nos ensina, como o nosso governador de amor, de perdão, benevolência. Então, vocês sempre, dentro da doutrina espírita, vão encontrar essas características. Porque, na verdade, o Consolador prometido vem dizer, vem dar indícios que a doutrina espírita é esse Consolador prometido. Através de todas essas particularidades. Tudo bem até aí? Vocês têm alguma dúvida? Não, tudo bem. Eu tenho. Deixa eu entender uma coisa, eu tenho uma dúvida. Quando Oi. você fala que a gente vai passar por um mundo de regeneração, como é que vai? Porque a gente vive um mundo de provas, certo? Provas e expiações. Provas e expiações. E a gente tem que passar por provas e expiações como uma forma de evolução, né? A gente também resgatar coisas que a gente fez no passado, certo? E como que vai ser daqui para frente? A gente vai passar a aprender mais pelo amor? Quando nós entrarmos nessa fase de regeneração, vai ser muito importante para que vocês se preparem para isso. Por quê? Porque não mais vai existir sofrimento. Então, as pessoas que estiverem preparadas para esse momento, com certeza, elas vão viver com muita felicidade no planeta Terra, onde não terá mais dor, suicídio. Então, mas para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que amar o próximo. E quando, lá atrás, aquela pergunta do Leon Denis, foi uma coisa que me marcou muito quando eu vi esse livro, e aí eu consegui entender que para os espíritos superiores, a caridade de não deixar ninguém lá para trás, porque eles não seriam felizes, é uma coisa tão comum para eles, e para a gente que ainda está começando, né? É algo que a gente ainda não consegue internalizar, mas virá com o tempo. E tem que vir, porque senão a gente não sai dessa parte, né, dessa fase de regeneração.
que é ajudar o outro a encontrar um caminho. No começo você vai ajudar, mas depois você vai ensinar ele a achar um caminho. E se não for você, talvez, Manuela, começou por você e virá outro que vai dar continuidade para que isso aconteça. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que o Costa falou numa aula, que isso me marcou muito. A gente não faz ideia do que é a caridade. Você ajuda uma família, você dá uma cesta básica. Essa criança, ela vai para a escola. O que acontece? Ela se alimenta, ela se sente melhor, ela consegue prestar atenção na aula, passa a ficar menos preocupada com a situação financeira da casa, e ela passa a ajudar outro amiguinho. Então, aquilo que você fez, a gente não tem ideia da proporção do bem que ele vai alcançar. Entendeu? E isso vai formando uma corrente, as pessoas vão se ajudando. Então, na verdade, quando não tiver mais sofrimento, aí sim a gente entra numa fase, num planeta de regeneração. Onde quando não tiver mais pairando situações que a gente vê hoje, que são tão comuns e que não deveriam ser. Quer falar alguma coisa, Vitor? Não, sim, só complementar que, até que justamente foi, acho que foi minha terceira aula, a gente falou um pouquinho disso, a gente só entrou muito, porque realmente é um assunto muito grande e complexo, mas só para, justamente, tem essa parte de a gente estar evoluindo para chegar nesse ponto que não vai existir mais sofrimento, só que tipo, não é de imediato, né? A gente deu um pulo para a regeneração, acabou. Não, a gente vai estar no comecinho. Só quando conseguir realmente chegar lá no final, quando a gente estiver pronto para entrar no que a gente fala que são muito felizes, que aí realmente entra nesse ponto. E ainda tem outra ordem que a gente não tem praticamente nenhuma informação ainda sobre, que a gente fala que é o tal dos espíritos puros. Mas justamente tudo que a gente está vendo esses últimos anos, já tem começado, parece que está tudo cada vez pior e tudo mais. É aquilo que eu tinha explicado, que muitos espíritos aqui estão tendo a última chance que eles têm para se manter nesse mundo, quando houver essa transição. Por isso, tanta coisa. E então, tanto o que estão passando pode servir tanto quanto nessa parte da expiação, ou justamente prova, para justamente ter alguns que parece que, meu Deus, alguém morreu de Covid, ou sei lá o quê. Você não sabe, pode ser que foi a última coisa que precisava passar para se manter nesse mundo, mas num jeito melhor. Exatamente. Varia vai demorar, muito, de uma forma correta. E às vezes Sim. a gente não tem noção do tempo, né, Vitor? Se a gente for parar para pensar. Sim. Se a gente fechar os olhos e imaginar quando a gente era criança, como era e como está agora, então a gente pensar que o tempo ele vai levando tudo, isso tudo vai acontecendo naturalmente, não vai acontecer de uma hora para outra, estralou o dedo, no planeta de regeneração, não. Isso vai acontecendo gradativamente, mas precisa partir de nós já esse recomeço, né? Esse começo, pode-se dizer. Só de vocês estarem aqui aprendendo, a gente disponibilizar o nosso tempo, que a gente podia estar lá sentado no sofá, tomando uma sopinha quentinha, que está um frio danado. Vocês estão se abrindo para um conhecimento. E aí, tudo isso vai se multiplicando. Começa por nós. E aí o outro. Né, Vitor? E aí, posso falar do outra parte? Aí alguém tem pergunta para fazer? Tem pergunta? Não, sem perguntas. Ficou claro para você, Manuela?
Então, tá bom. Vamos lá. Olha, o Consolador, agora, ele vem falar também do convencimento. Então, dentro da doutrina espírita, o que te convence? O que convence? É a razão, é a questão lógica das coisas com que o estudo propõe. De onde viemos? Por que estamos aqui? O porquê dos sofrimentos? Entender o porquê do sofrimento. Então, traz para você aquela fé raciocinada. O porvir, o que há de vir, né? E tudo isso vai andando lado a lado ao progresso. E as coisas vão se abrindo. Uma religião sem dogmas. Não existem dogmas no Espiritismo. Né? E Kardec vem dizer no capítulo 1 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que a ciência sem o Espiritismo ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos. E a religião, sem a ciência, ficaria desprovida de provas. Ou seja, uma sem a outra. Dizer que só a ciência pode explicar tudo. A ciência tem explicação para tudo? E muitas vezes a religião não explica o que a ciência vem trazer. Então, o Espiritismo, ele vem andando lado a lado com a ciência e também com o lado filosófico. Ele vem trazer as raízes de tudo. E isso também é muito importante. Ele vem com esse viés filosófico muito interessante. Então, é isso que eu queria passar para vocês do Consolador. Essa imagem, eu acho que ela vem trazer, né? Vem exemplificar tudo o que a gente almeja um dia, né? Encontrar a luz, que os nossos corpos sejam luz, que sejamos luz. Agora, peraí, gente. Deixa eu voltar um aqui. Eu não sei se esse vídeo vai passar, porque o outro não passou, né? Mas vamos tentar, porque quem não morre não vê Deus. Aí, é a pergunta que não quer calar, que ninguém me perguntou, né? Se o Espiritismo é o Consolador prometido, como ficam as outras religiões? Ninguém me perguntou, né? Então, vamos lá. Eu trouxe esse cara aqui que eu gosto muito dele, é do programa Pinga Fogo. O Chico participava muito desse programa Pinga Fogo, né, Vitor? E ele traz muitas questões interessantes, assim, que as pessoas ali na época perguntavam para ele, que era uma coisa nova. Vocês verem o respeito que ele tinha. Vamos lá. Os espíritas falam que o Consolador prometido é o Espiritismo. Como fica a situação dos que não são espíritas, já que para Deus não existe favoritismo? Na verdade, o Consolador prometido são as verdades espíritas, não é o Espiritismo. Ou seja, a reencarnação, a imortalidade da alma, a mediunidade, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, esse grande fenômeno do entendimento da vida espiritual, que não está contido apenas no Espiritismo, mas está contido em diversas doutrinas, antigas e modernas. Se você pegar o Bhagavad Gita, você vai encontrar isso. Pega a Cabala, você encontra. Mas tem muitas doutrinas do século XIX, surgidas num período assemelhado do Espiritismo, que tem conceitos muito semelhantes. Então, o que é o Consolador prometido? É saber que a vida continua. Saber que nossos filhos estão vivos. Saber que nossos parentes que desencarnaram pelo suicídio terão a possibilidade de reconstruir suas vidas.
que o futuro deles será também venturoso. Saber que a humanidade caminha para a felicidade. Saber que os espíritos têm um encontro marcado com a luz. Isso é o consolador. Isso é tudo extremamente consolador. Entender a razão das minhas dores, compreender o que esse é o consolador prometido. Aí você tem outras doutrinas que também falam a mesma coisa, mas é a verdade espírita que é o grande elemento de consolação. É um grande elemento de oferta dessas verdades. Então, o Espiritismo, ele oferece essas informações. E ele tem uma vantagem, que é o fato de que eu não estou criticando outras doutrinas que também possuem conceitos assemelhados, mas Allan Kardec não é o revelador do Espiritismo. Não foi ele o sábio que sentou e disse, vou passar para vocês como é que é. Não. Ele vai estudando, ouvindo diversos médiuns, diversos grupos, diversos espíritos, e vai compondo a doutrina através desse instrumento. Então, a forma como o Espiritismo se utilizou para chegar às verdades espíritas é uma metodologia muito interessante. As outras doutrinas, não estou criticando, mas elas partiram de um outro modelo de construção, em que eu tenho alguém que diz, a história é essa aqui, que eu passo para vocês as verdades espirituais que eu percebo. E aí, evidentemente, muita coisa excelente você vai encontrar nessas doutrinas. E o fato da doutrina espírita ser construída a partir da universalidade dos ensinos dos espíritos nos confere uma segurança maior, no sentido de dizer, esse raciocínio foi mais testado diante da lógica. Então, esse aqui parece ter uma construção mais bem acomodada em termos de possíveis contradições. Enquanto que você pode encontrar determinados processos sincréticos em outras doutrinas que é difícil você acomodar outras verdades. Então, resumindo o que eu quero dizer, considere como o grande consolador as verdades que os espíritos disposam. E digo mais, essas verdades se tornarão universais. Não estou dizendo isso no sentido de que o Espiritismo será a crença única no mundo como um todo. Mas, lentamente, a ideia de que a vida continua, que os espíritos se comunicam, que existe reencarnação, vai chegar pelos diversos poros que a sociedade tem. Pelos poros da filosofia, pelos poros da religião, pelos poros da arte. Por esses, olha o que o cinema está fazendo na divulgação das verdades espirituais. Então, é essa visão de mundo que ela vai progressivamente tomando. Isso não tem recurso. Isso não vai ter recurso. Cada vez mais o homem vai se conscientizar mais de que a vida continua, porque é profundamente consolador e verdadeiro saber que a morte não existe. Olha, vocês ouviram, né? Olha, por que o outro não deu certo? Puxa vida, eu achei que eu ia arrasar. Faria muito. Ana, saiu bem baixinho para mim também, viu? Esse vídeo. Então é a sua internet. Tô desanimando. Ficou bem baixo, eu não sei pro pessoal, mas para mim ficou bem baixinho também. Eu vou mandar para vocês também no grupo. Deixa eu interromper o compartilhamento. Vamos interromper aqui? Eu acho que já acabou, né? Pronto, Cadê, meu Deus? Ok. E aí... Vocês estão me vendo, né? Eu também estou vendo vocês. Então, gente, vocês entenderam? São as verdades espíritas. Isso é muito interessante. É muito interessante. São as verdades, é saber que a vida continua. Que nem tudo acabou. Você imaginou a pessoa cometer um erro, ainda que ele seja o mais grave possível. Não ter como se recompor. E isso que ele falou da questão da arte, desse movimento. Gente, olha quantos filmes espíritas, até mesmo os espiritualistas, se a gente for assistir, tem um viés ali
de algo, de um fenômeno. É muito legal. Então, é entender que isso vai se espalhando gradativamente para o mundo inteiro. Então, essas verdades, elas vão surgindo e elas vão ficando. Não para mais. Por isso, Emmanuel, ele disse no livro, eu acho que é Vinha de Luz, né, Vitor? Não, né? Fonte Vida. Como é que fala, Vitor, o nome? Tem o Fonte Viva e tem o Vinha de Luz. Fonte Viva, Fonte Viva. Ele fala que se o Espiritismo tivesse surgido antes, ele teria sido abortado. E se ele tivesse vindo depois, ele teria sido desprezado. Então, ele veio na hora certa, para nos guiar, para nos consolar. E quando ele dá essa ideia do para sempre, dá para entender que são os ensinamentos. Entenderam? E essa ideia de dizer que Kardec não compôs, e sim foram através dos estudos. Vocês assistiram o filme do Kardec? Todo mundo assistiu? Quem não assistiu, os fenômenos da mesa girante, como tudo aconteceu, as entrevistas, como ele se colocou diante do espiritismo, então, diante da doutrina. Se alguém não assistiu, aproveite e assiste, porque esse é o momento para vocês fazerem um link com tudo. Ele entrevistava vários espíritos. Então, essa universalidade espiritual na qual ele se conectou para trazer as verdades foi muito profunda. E aí a gente pensar que em seguida, quem veio? O Chico. Ele veio trazer o que para a gente? Ele veio dar continuidade a tudo que Kardec trouxe. E vieram outros espíritos também evoluídos, mas Chico foi aquele ponto de luz que não se perdeu. Ele veio iluminar tudo, todos os ensinamentos de Kardec. E um dia, quando vocês estudarem um pouquinho mais, aí vocês vão entender por quê também. Mas fica a ideia de uma continuidade que nunca para. Ele foi, trouxe o livro dos Espíritos, trouxe a Gênese, o céu e o inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois veio Chico. Se vocês pegarem, quando vocês o ano que vem começarem a estudar e pegarem as obras do Nosso Lar, vocês vão ver que tudo casa com o livro dos Espíritos, tudo baseado dentro das doutrinas, todos os ensinamentos. Então, ele vem dar essa continuidade para a gente. Entenderam? Perguntas? Ricardo, Nájila, Manuela, eu vou chamar todo mundo que está com a câmera fechada. Eu vou chamar o Rafael, quem é esse iPhone aqui, Carolina. Vamos, gente, vocês entenderam? Sim. Ficou claro? É bem legal de entender, né? Perguntas? Eles não vão falar nada? Ninguém tem dúvida? Faz pergunta, Victor. Deixa eu ver. Só uma coisa que vocês vão ver isso mais para frente, vou complementar aquilo que você falou do espiritismo do Vir na hora certa. Vocês vão ter... eu não lembro agora qual que é o ano. Vai aparecer mais uma vez, que justamente eu tive recentemente no Mediunicum, relembrando do que ele fala que são as 3 revelações. Ele fala que a primeira é Moisés, depois é Jesus, e a terceira é justamente o Espiritismo. E tudo aquilo que Moisés trouxe era justamente nesse... Era bem diferente. Tudo aquilo desse olho por olho, dente por dente, tinha ainda
rituais e tudo mais, só que era para o povo que ele precisava daquilo para poder aceitar. Eles não estavam prontos ainda para aceitar a vinda de Jesus, muito menos o que Jesus trouxe depois como o Espírito da Verdade. Da mesma maneira que aconteceu com a vinda de Jesus, era, vocês vão ver, na hora que já tinha bastante gente que estava pronto para aceitar aquilo, tanto por querer mais, ou aqueles que não aguentavam, nesse sentido precisavam daquele consolo, aqueles que não aguentavam mais, aquela constância que eles estavam, que o mal que eles estavam gerando para si mesmo virava um ciclo, eles não conseguiam mais, aí veio a vinda de Jesus. E agora, quando a gente precisa de mais informação, veio o Espiritismo. E a gente está cada vez esperando mais informações, ainda mais com esse momento que a gente está de transição. E se a gente parar para pensar em Moisés, na época, de olho por olho e dente por dente, ele trouxe lá os 10 mandamentos que vieram através de um anjo. Vocês lembram, né? Todos lembram. E se a gente for parar para pensar, mas na época, qual foi o benefício que ele trouxe? Muito. Tudo começou ali, porque tinha a ideia de vários deuses. Então, ele veio trazer o monoteísmo, que é a crença em um só Deus. Então, ali eles já estavam preparando um caminho. Se Jesus chegasse ali e todo mundo, um acreditava, vamos supor, a Manuela acreditasse no Deus do ar, do fogo, da árvore, da água, tudo eram vários deuses. Então, ele vem preparar esse caminho para o monoteísmo. Daí vem Jesus também. Assim fica bem claro de vocês entenderem a importância da vinda de Moisés também. Não é, Vitor? Essa ideia de um único Deus preparou o caminho para quem? Para Jesus. Então, nada foi acaso. Entenderam? Ó, eu falei tão pouco que a aula acabou antes. Porque tá frio, eu vou deixar vocês dormirem. Posso fazer um comentário? Deve. Já que temos tempo, eu estou aqui pensando ainda na pergunta da Manuela e tudo isso que a gente está falando, de que estamos em evolução e vamos evoluir, e acho que quem não estuda ou quem não está tentando entender o que é a caridade e todas essas questões, quando olha para o mundo, tem a sensação que o mundo está piorando, né? Então, agora você comentou, quando vocês eram crianças, a minha memória infantil é que tinha menos roubo, menos crime bárbaro, né? Mas, então, a pergunta da Manuela, né? Como que é isso? Como que é a regeneração? Como fica? Talvez eu escutei e também penso assim, mas vai vir isso? Porque a sensação que dá é que estamos indo no caminho contrário. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê algumas evidências também, né? Algumas crianças já têm mais manifestação de respeito à natureza, por exemplo, né? Outras consciências, né? Então, não sei, eu na minha rotina, eu tento ficar olhando as coisas boas e meio que ignorar as ruins para não me contaminar, não sei se é ser alienada, mas ouvir sempre essa coisa de mundo de regeneração traz essa insegurança para nós, de que será que vem mesmo? Como assim sem dor? Está contaminando os rios, acabando as árvores e vai melhorar, né? O planeta vai melhorar como? Mas as pessoas estão se mobilizando, né? As pessoas estão se mobilizando. Se a gente pensar na evolução da tecnologia, antigamente, eu não sei no tempo de vocês, eu já tô velha, mas era assim, você pedia uma ligação e depois de uma semana, a moça da telefone, que eu lembro, eu era criança, tocava o telefone na casa da minha tia, só ela tinha telefone. Tocava o telefone na casa dela e vinha uma ligação. Depois de quantos dias? Então, é pensar que como as coisas evoluíram tão rápidas. E pensar assim,
Tem a questão do meio ambiente, mas a cada dia que passa, as pessoas estão se mobilizando, ninguém aceita mais essa questão do desmatamento. As ONGs, antigamente, eu vi um Globo Repórter que eu achei muito interessante. Ele tinha uma terra, o cara era um senhorzinho, não passou faz muito tempo, não. Ele tinha uma terra. Ele foi lá e desmatou tudo. E o pai dele avisou para ele, olha, você vai desmatar tudo isso daqui, depois não vai nascer nada. E o negócio ficou seco, não nascia nada, não dava para plantar nada ali. Aí veio o pessoal do reflorestamento e explicou para ele que precisava ter árvores. Aí o que aconteceu? Eles foram plantando, recuperou a nascente dos rios. As pessoas estão desmatando, mas elas estão começando a entender a importância do meio ambiente. Não tem rio sem árvore. O reflorestamento vem recuperando nascentes. Então, está havendo uma destruição, mas está havendo entendimento também. Agora, é claro que tem gente que não quer nem saber. Eu estou nem aí para isso daqui. Eu quero mais é desmatar, que não fique nada aqui, eu quero plantar minha soja, né? Mas vem surgindo as consciências que vêm mostrar que o caminho não é esse. Quando que a gente falava de orgânico? E hoje em dia, essa questão da plantação centrópica, que é entre as árvores, na Bahia, está crescendo demais. Então, eu peguei um vídeo uma vez de um cara muito inteligente, um espanhol, e ele pega fazendas que ninguém desmata nada. As plantações são feitas todas entre as árvores. Então, vem surgindo, as pessoas vêm se especializando, trazendo outras questões. Já tem lugares que as pessoas fazem plantação e elas não jogam mais veneno de formiga, porque através das experiências, as pessoas vão entendendo que se aquela planta está indo a formiga ali, é porque está faltando algum nutriente nela. Então, eles vão, pesquisam, colocam o nutriente necessário, não é o veneno. Você entendeu? Então, tudo está mudando, as coisas estão mudando, só que leva tempo, né? Porque enquanto as pessoas não percebem o mal que elas estão fazendo, o que você vai deixar para os seus filhos, para as suas gerações. E é aquilo que o Vitor falou. Quem não tiver pronto, quem não tiver evoluído para ficar aqui, vai cair fora. Não dá para ficar atrapalhando. Não é? A Nájila, eu acho que ela está com a mãozinha levantada faz um tempinho. Pode falar. E para complementar, eu penso assim, ó, que esse nosso planeta agora está caminhando para a regeneração, e é que nem o Vitor falou antes, né? Aqueles espíritos que não estão tendo mais espaço, eles estão tão desesperados que eles estão apelando para qualquer coisa. A gente está vendo muitas atrocidades, né? Muitas coisas cruéis acontecendo, mas faz parte, né? Para ver a separação, para ver a separação do joio e do trigo, os que vão para a regeneração, os que vão para os planetas primitivos. Então, precisa dessa separação, porque a regeneração é onde o bem vai reinar. Não vai existir mais o mal, né? Vai existir as provas, as expiações, talvez, que nem a Giovana falou, mas eu creio que vai sobrepor só o bem. A gente vai aprender a praticar a caridade, vai ser bondoso, vai entender as passagens do Cristo, né? Porque o nosso objetivo é evoluir e a gente não pode ficar estagnado assim.
Claro que demanda Precisa de entender e aceitar, né, Nájila? exato, exato. E não é uma coisa muito rápida, assim, eu creio que ainda vai uns bons, umas boas encarnações para a gente chegar. Claro, a gente já está se preparando, né? Entrando nesse período, talvez, não sei quanto tempo, mas é uma coisa assim que o nosso objetivo, Deus nos colocou nesse planeta para evoluirmos, está mais do que na hora dessa evolução começar a acontecer, né? Eu Da também regeneração, acredito. da regeneração predominar, do bem predominar. Então, depois de tudo que a gente já aprendeu, depois de todas as passagens e as mensagens do Cristo, chega de ficar na mesmice de dizer eu não sabia que era assim. Não Não, tem eu sabia. mais. Não Tem tem mais mais volta. tempo. E também tem uma coisa que eu quero falar para vocês: não tem mais volta para vocês. A partir do momento. É verdade, não tem mais volta para vocês. A partir do momento que vocês aprenderam, não vem falar, ah, mas eu não sabia. Giovana falou, eu vou lá e Exatamente. testemunho tudo. Não tem É mais isso essa, mesmo. ah, o Vitor ensinou. Vocês ouviram, vocês aprenderam, não passou em branco. E aí a cobrança é maior para vocês, porque vocês sabem, vocês têm um entendimento. Vocês sabem das consequências dos atos. Exato. E o coitadinho morre pobrezinho, né? É claro. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ai, gente, então é isso. Vamos fazer. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu peguei bem o assunto e direcionei, pus foco no sair dele, para que a gente pudesse esclarecer bem essa dúvida do Consolador. E para que vocês entendam também que a gente tem que respeitar todas as religiões. Isso é muito importante. Vocês vão ouvir novamente aquele vídeo daquele senhor, porque isso reforça bem. É bem legal. Tá bem? Então, quem vai fazer as vibrações? Vamos lá, gente. Ó, o Ricardo tá com cabelo novo. Alguém tem alguma coisa contra? Então, ninguém. Vamos lá. E vamos fechando os nossos olhos, pensamento em Jesus, serenando os nossos corações, que todo conhecimento seja absorvido, para que possamos evoluir a cada dia, a cada minuto, a cada instante, já que a evolução do espírito nunca estaciona. Então, hoje a gente evoluiu mais um pouquinho, graças a Deus. Vamos envolver o Ricardo para que ele venha fazer as vibrações da nossa noite de estudo de hoje. Pode ir lá, Ricardo. Você está com o microfone fechado, Ricardo. Pronto, agora sim. Vamos lá, Ricardo. Não está falando ainda, Ricardo. Testa primeiro. Não está falando. Não. Não. Você não quer tirar o microfone? Aqui para tirar o microfone. Ah, usar Agora eu estou te ouvindo. Pronto. Então vamos lá, Ricardo. Agora está ouvindo? Agora a gente está ouvindo. Tá. Vamos lá. Vou mandar vibrações para todos que estamos aqui. Vibrações de amor para todos na aula.
que, que essa vibração chegue, que toque o coração de todos, que nos ajude a entender bem, a compreender os ensinamentos, vibrações para as pessoas próximas de nós, próximos a gente, as pessoas que estão hoje se passando por alguma angústia, algum sofrimento, que nossas vibrações alcancem elas, essas pessoas que estão necessitadas hoje, passando alguma necessidade alimentar ou de moradia, que essas vibrações cheguem também e toquem o coração, que elas tenham esperança, que as coisas vão melhorar e que tudo vai melhorar. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, então, bom final de semana para vocês. Semana que vem é o Vitor, tá? E que vocês tenham uma semana abençoada e o restinho de semana. Aproveitem. Eu vou mandar o questionário depois para vocês e o link da aula, tá bem? Boa noite, tá bem? Boa noite, Só pessoal. pede Fiquem para com Deus. colocar o nome no chat. Oi? Só pedindo para o pessoal colocar o nome no chat. Ah, tem que pôr o nome no chat. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vai colocar Obrigada. meu nome. Boa noite, Natália. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Muito obrigado pela aula. Imagina. Boa noite e boas eleições, né? Nem me fale. Boa noite. Boa noite. Vamos orar para o nosso Boa país. Acho que a vibração maior vai para as eleições agora. Ai, meu Deus, vai ter que vibrar bastante aí, hein, Ricardo? Tchau. Tchau. Tchau, boa noite para todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos. Boa Tchau. noite. Tá, Giovana, está gravando aí. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.